Olá, hoje iremos apresentar o projeto Livreto da Comunidade Vista Alegre e seus lugares de memória, instrumento de reconhecimento, proteção e divulgação dos bens culturais, elaborado por Ana Laura Trindade e Eduardo Bittencourt. Em relação à contextualização do projeto, a gente pode afirmar que esse livreto ele surge como produto final do trabalho de graduação em arquitetura e urbanismo, e ele é direcionado pela assessoria técnica direta à comunidade Vista Alegre, que ocorre desde 2019, né. Porém, esse material técnico, ele passa por um processo de inovação devido a um esforço de trabalhar a linguagem e uma circularidade de saberes para alcançar um produto que seja aquele que serve para a sociedade. Então esse trabalho, ele vai ter aporte teórico, nos conceitos de ambiente construído e cultura, lugares de memória e gestão dos bens patrimoniais. Em relação ao ambiente construído e cultura, né, Ferreira vai afirmar que a dimensão cultural e natural é indissociável, né? E à luz de Clemens e Zuri, que analisa os conflitos ambientais e identidades, a gente pode ver essa indissociação dessas duas dimensões, né? Então, esses autores, Clemens e Zuri, vai afirmar que uma comunidade tradicional ou rural que é deslocada ou removida do seu ambiente de origem, né, do seu território, a partir de conflitos ambientais, não conseguem mais se identificar com a nova moradia e manter os mesmos hábitos, pois existe uma dimensão material e simbólica de pertencimento nos ambientes, né. Então a gente pode entender que o ambiente construído, ele é produto e produtor de uma cultura, né. Então, esses espaços materiais que são imbuídos de significado, eles são considerados nesse trabalho lugares de memória. Para Diogo Cardoso, lugar é onde a vida acontece, local em que esse sentimento de pertencimento surge ancorado, onde a memória humana se sedimenta. Já Guimarães et al. Afirma que a memória do lugar construído das situações ali vividas, mesmo consistindo em uma dimensão intangível do real, acumula-se tal como uma construção erguida. Por fim, como resgate dos conceitos, né, e para enfatizar o conceito de lugar de memória, a Silva, ela afirma que o valor do lugar de memória está na capacidade de servir como elementos reveladores de processos sociais, conflitos e interesses que têm função simbólica, né? Então, a partir da identificação do significado de lugares de memória, a gente pode entender que esses lugares de memória são bens patrimoniais. E como geri-los, né? Então, Soares, em uma perspectiva da educação patrimonial, ele vai falar que a intenção é criar mecanismos de estímulo para que as comunidades realmente se apropriem dos seus bens, sua manutenção e conservação para a prosperidade. Já Schuai, ela vai afirmar que é fundamental a integração do patrimônio em planejamentos urbanos, como forma de manter vivo determinado bem cultural e seu caráter identitário. Então, a área de construção de debates da dimensão patrimonial foi feita em Vista Alegre, né? Vista Alegre é uma comunidade que se localiza em Esmeralda, na base do rio Paropeba, e é considerada como uma comunidade rural por planos urbanos e também pelos moradores, né? Atualmente, Vista Alegre vem passando por diversas mudanças em suas dinâmicas internas, porém, ainda existe uma presença muito forte de uma identidade expressiva que guarda consigo traços de ruralidade e memórias coletivas, né? Então a gente defende que essa identidade ainda muito específica está ligado com a autoprodução do espaço, em que os próprios moradores do seu território tomam as decisões acerca do lugar onde vivem, né? E isso gera traços de potencialidade e autonomia frente a uma urbanização hegemônica, que é essa urbanização que vai tentar apagar ou omitir todas as histórias e memórias dos moradores. Então, para a realização deste livreto, a gente realizou o levantamento físico territorial da comunidade Vista Alegre, né, a partir do resgate histórico da comunidade, legislação regional e local e dinâmicas internas, e o levantamento das memórias e suas representações foi feita a partir do levantamento socioespacial, que é um método de escuta atenta e protagonismo dos moradores a partir da entrevista narrativa, né? Essa entrevista narrativa ela foi realizada com 3 famílias chaves e essas entrevistas consistiam na investigação dos lugares que são suporte às experiências que os moradores ali vivem e que têm importância numa dimensão cultural para eles, né? Então, a partir dessas entrevistas, a sistematização desses dados, né, das falas dos moradores foi feita a partir do método do Ground Theory, em que a partir das próprias palavras e narrações dos moradores, a gente cria teoria acerca das representações dos lugares de memória, né?
E, por fim, mais como uma forma de documentação e mobilização social, foi feita uma dinâmica colaborativa, que nós denominamos dinâmica colaborativa da linha do tempo, que a gente resgatava acervos pessoais, como fotos, documentos e objetos dos moradores que se relacionavam com bens culturais. Então, o livreto, né, ele surge muito como um esforço de ser um instrumento de reconhecimento, proteção e divulgação dos lugares de memória, né? E para isso, a gente buscou tentar trazer de uma forma muito acessível tudo que a gente tinha investigado durante nosso projeto, né? Então, ele possui 6 partes, né? A apresentação do livreto, Comunidade Vista Alegre e suas dinâmicas, o patrimônio cultural, os autoprodutores dos lugares de memória, as práticas cotidianas dos lugares de memória e uma história que continua. A gente pode falar que, em relação aos resultados, a nossa maior descoberta foi a identificação desses lugares de memória que os moradores desejam preservar e, consequentemente, né, esses ambientes construídos sendo preservados é uma preservação também do meio ambiente, é uma preservação das memórias, de uma identidade rural coletiva. Então, o primeiro lugar de memória que nós identificamos foi o Riacho Vista Alegre, né? Então, o Riacho, ele sempre esteve presente na vida dos moradores para a consolidação das primeiras casas e sobrevivência das famílias, né? E ele guarda consigo muitas histórias e memórias de práticas passadas e presentes, né? O Rio Paraupeba também é um lugar de memória, né? Ele é um elemento central para a consolidação da comunidade e ele possui uma dimensão tanto material quanto simbólica e também funcional. O bairro Vista Alegre, né, ele é um local de importante suporte das relações socioculturais, né, que criam e recriam essa identidade rural, e a gente pode dar ênfase para a centralidade local, que é construída pela Igreja Matriz de Nossa Senhora da Aparecida e o Armazém dos Emilianos, né, que é um ponto de encontro das festividades como Cavalgada, Festa de Nossa Senhora do Rosário e Carnaval. E, por fim, a Fazenda Sítio Novo, que é uma edificação, né? Ela também pode ser considerada um lugar de memória, pois ela abrigou, primeiramente, os imigrantes que vinham, né, em busca de trabalho nas comunidades rurais do século XIX, depois ela abrigou uma escola, que a maioria dos nativos trabalharam e estudaram, e agora ela abriga um projeto. Então, em relação às considerações finais, né, a gente pode falar que a comunidade de Vista Alegre, ela possui diversos ambientes construídos que são simbólicos, mas que não são protegidos oficialmente, né? Mas que os moradores nos narraram que eles desejam essa preservação para ser o suporte de uma memória coletiva. A gente pode ver que esse conceito dos lugares de memória que a gente buscou trabalhar, ele existe uma dimensão dialógica, né? Que é uma dimensão material e imaterial, que os espaços eles suportam as memórias, mas ao mesmo tempo as memórias elas são expressadas na materialidade, né? E eu acho que a gente avançou nesse projeto em relação a ser um projeto que possui valor funcional para a comunidade, né? Para os detentores dos bens culturais. Porque esse projeto é um instrumento de resgate histórico, cultural e socioambiental da comunidade, mas também se concretiza como um projeto de subsídio para a luta e uma mobilização coletiva para o que eles desejam preservar, né? Para esses ambientes construídos que vêm passando por mudanças, mas eles desejam muito preservar. Muito obrigada. Aqui estão as referências bibliográficas.